E escrever uma biografia, mas não sabe por onde começar? Nesse vídeo eu vou trazer 5 passos valiosos para tirar essa sua ideia do papel. Eu sou o Carlos de Paula, eu sou autor publicado pela Alta Books e eu ajudo novos escritores e profissionais que sonham em escrever um livro. A biografia é um formato de texto que ela conta a história da vida de alguém. Quando o autor da biografia ele relata a sua própria história, aí a gente chama de autobiografia. Ou seja, se você vai escrever sua própria história, é uma autobiografia. Se você pretende escrever a história de alguém, você está fazendo uma biografia. O primeiro passo, então, para você fazer uma boa biografia é uma pesquisa boa. É necessário você buscar em fontes como livros, vídeos, discursos dessa pessoa, que você está buscando fazer a biografia, entrevista com a pessoa, se for uma pessoa que ainda está viva, entrevista com amigos, parentes, colegas daquela pessoa. Durante a pesquisa, seu objetivo principal é coletar histórias interessantes da vida dessa pessoa. Como que essas histórias que essa pessoa viveu vai influenciar na vida dela? E dessa forma também vai acabar influenciando a vida do leitor, porque essas histórias devem ser contadas. E aqui vale o alerta no primeiro ponto, que é você vai buscar as coisas interessantes da vida da pessoa. A nossa rotina, a gente tem muita coisa comum que faz simplesmente por fazer. Todo mundo, não importa o grau da pessoa, ela tem coisas que não são interessantes na rotina dela. Você não precisa ficar contando que a pessoa fazia café ou a hora que a pessoa tomava banho. Se isso não for relevante para a vida, alguma transformação, essas coisas você vai deixar de fora para não deixar uma história monótona para o seu leitor. Fazendo essa boa pesquisa, coletando esses dados, a gente passa para o segundo passo, que é você listar tudo que foi de importante em ordem cronológica para facilitar a sua escrita. Mas eu já vou falar desse ponto. Primeiro, o segundo ponto é lista tudo de importante que aconteceu na vida dessa pessoa através da pesquisa. Antes da gente falar então do terceiro passo, eu quero te deixar um convite aqui, que é, se você tem vontade de escrever um livro de não ficção, uma biografia, você conhece o meu curso online, Escreva seu livro de não ficção em 12 semanas. Essas técnicas que eu apresento nesse curso são as mesmas técnicas que eu usei para escrever meus livros e ser publicado, e técnicas que eu utilizei para escrever livros para outras pessoas e ser remunerado pelo meu trabalho vendendo esses textos para outros autores. O link dele vai estar na descrição desse vídeo. Vamos lá, então, segundo passo, você listou tudo de importante, tudo de relevante da vida da pessoa. No terceiro passo, você vai colocar esses fatos em ordem cronológica, como foi acontecendo na vida das pessoas. Porque você vai coletar durante a pesquisa um fato que aconteceu aos 40 anos, um fato que aconteceu aos 5 anos, outro fato que aconteceu aos 8. Então você vai agora organizar esses passos para que ele seja um guia na hora da escrita. Então, na hora que você for escrever, você já tem cronologicamente, desde a infância, adolescência, vida adulta dessa pessoa. Claro, né? Que vai depender da idade da pessoa ou do que você está contando da vida da pessoa até aquele determinado momento. Nessa hora também você pode definir durante a sua pesquisa qual foi o período mais relevante de grande transformação da vida da pessoa. E quando você colocar em ordem cronológica, pode ter mais fatos envolvendo um período específico de transformação, seja na infância, na adolescência, na vida adulta dessa pessoa. O que você vai estar pensando aqui na hora que você vai estar organizando esse guia para sua escrita? É como que essa pessoa que está sendo biografada, ela saiu de um ponto A ao ponto B? Quais foram os acontecimentos que levaram ela de um ponto a outro? Quais desafios ela enfrentou? Quais foram as conquistas que ela conseguiu durante esse trajetório, durante esses fatos, durante essa vida? É tudo isso que vai encantar o leitor. O quarto passo para você levantar antes de fazer a sua biografia é entender qual que é o objetivo dessa biografia e também o tom que essa biografia tem que ter.
ou que é mais adequado para essa biografia ter. Por exemplo, ela deve ser inspiradora, ela deve educar o leitor em algum tema específico, ela tem que ser mais bem-humorada ou ela tem uma pegada mais dramática? Qual que vai ser o tom que essa obra vai ser escrita? Um exemplo, quando eu escrevi o livro como ghostwriting, 8 décadas de uma vida de sucesso para a empresária Ivone Lopes, já uma empresária com mais de 80 anos de idade, o objetivo dela escrever, deixar esse legado, contar a história da vida dela, era para poder ensinar e inspirar leitores sobre a trajetória dela, uma mulher nascida no começo do século XX, de uma família de imigrantes, uma família grande de imigrantes, de posses humildes, e como que uma mulher, enfrentando os preconceitos de gênero do século XX, conseguiu tornar-se uma empresária relevante no seu setor. Então a gente definiu juntos essas histórias, eu comecei a colher informações dela através de entrevistas para que esteja adequado com essa narrativa que a gente buscava contar, de inspirar pessoas, de mostrar a vida dela, de ser uma transformação e também de ser um histórico, um arquivo da vida dela, uma lembrança também aos familiares, às pessoas que trabalharam com ela durante todos os anos. Então, esse objetivo é o passo 4 da sua, tá? Aí, a partir disso, sim, você vai escrever a sua biografia. Então, a partir de todos esses pontos levantados, você está pronto para começar a escrever a biografia. E o quinto passo, aqui eu não vou colocar a escrita em si como um passo, tá? Aqui são passos para você produzir uma boa biografia. Então a gente já falou de 4 passos que vêm antes da escrita, entenda? Esse é o planejamento antes da escrita, aí você escreve. Quando a obra estiver pronta, tem o quinto passo para você fazer com que sua biografia fique boa, atraia leitores. Que é o quê? Contratar uma leitura crítica de um profissional especializado. A leitura crítica é diferente, a gente chama de leitor beta, que vai ser aquele leitor que vai ler, pode ser um parente, pode ser alguém que entenda daquela história, que vai ler e te dar um feedback sobre aquilo. Não é o leitor beta que eu estou falando aqui, é uma leitura crítica que vem de um profissional do mercado literário. Ele vai ter que observar todos esses passos que eu falei, a estrutura da obra, ele verificar se esses passos foram cumpridos, se estão coerentes com a narrativa, e a partir desse ponto, ele vai te ajudar a refinar o seu texto, dando sugestões de melhorias para você fazer um retrabalho de reescrita, se necessário, para que essa obra impacte mais pessoas, para que você atinja o objetivo dessa biografia, conquiste mais pessoas, gere transformação nas pessoas com essa história que você está contando. Esse é um tipo de trabalho que eu também ajudo pessoas, novos escritores, a fazer. Se você quiser, você pode me contatar, me deixar uma mensagem para o meu e-mail profissional e precisar de uma ajuda nesse ponto. Para o vídeo de hoje, então, esses são os 5 passos. Eu quero deixar uma recomendação de um vídeo aqui para você sobre ghostwriting. Então, esse livro que eu escrevi para a Dona Ivone é um livro que eu escrevi como escritor fantasma. No livro está a autoria dela, porém eu escrevi com base na história dela. E essa é a profissão mais lucrativa para quem escreve, para quem quer viver de escrita. Eu vou deixar esse vídeo aqui no card para você poder assistir ele e entender um pouquinho mais desse mercado. Te convido a assinar o canal e deixar o seu curtir. Até nosso próximo vídeo.